Vamos retomar o tema do altruísmo e selecionamos hoje algumas frases que relacionam o altruísmo com a caridade, né? Com dar alguma coisa que é nossa para os outros. E a primeira frase que a gente escolheu, a frase do padre Haroldo, né? Haroldo Ramos, muitos de vocês conheceram, falecido há 3 anos, e que nos lembra que mesmo quando a gente está enfraquecido por alguma razão, a gente ainda assim pode fazer o bem para os outros. Né? Diz ele, mesmo quando não estamos bem, podemos fazer o bem por outras pessoas. Então, para a gente lembrar disso e nunca dizer que nós não podemos fazer isso porque a gente não está bem. Né? Outra frase que conecta com esse tema, essa frase da Isis Moreira, uma coach brasileira aí, bem popular na atualidade, e que nos lembra que o pouco que você tem pode ser o muito de alguém, né? Seja conhecimento, seja em recursos materiais, ou seja, em tempo que você pode dispor para dar para os outros. A medida de cada um desses recursos depende de cada um que recebe avaliar se é pouco ou se é muito. A gente não deve achar que porque nós temos pouco, então a gente não pode dar para ninguém. E o Newton Bonner nos lembra que, ao contrário do que se esperaria, né, são justamente as pessoas que têm menos que acabam sendo mais dispostas a dividir o que têm, né, do que aqueles que têm muito. Né, diz a frase do Newton Bonner, aqueles que não têm nada estão sempre dispostos a dividir com os outros. Muitas pessoas que têm muito acabam se transformando ou criando hábitos, né, de não compartilhar. E se a gente falar assim, não, mas recursos eu não tenho, né? Ainda assim nós podemos praticar, né? Essa frase do Zig Ziglar nos lembra que entre as coisas que você pode dar e ainda ficar com elas, isto é, você não as perde quando as dá. Ele cita aqui 3 questões: a tua palavra, um sorriso e um coração agradecido. Voltando para as questões materiais, né, quando a gente fala em doar aqui, somos lembrados pela essa frase do Newton Bonner, que a entrega dos nossos bens ou de recursos da gente para terceiros pode ter 2 características. Né? Quando nós temos uma doação, isto é, a gente faz sem esperar que receba de volta em algum momento, então somos aconselhados a fazer isto sem testemunhas. Ninguém precisa saber. No entanto, se tratar de um empréstimo, né, onde você combina que você vai entregar aquele recurso por um tempo e depois você vai querer ele de volta, então somos aconselhados a fazer essa operação com testemunhas. Essa questão é muito antiga, né? Temos uma frase aqui do poeta português Camões, no século XVI, né, no português da época, que diz assim: porque é tamanha bem-aventurança o dar-vos quanto tenho e quanto posso, que,
quanto mais vos pago, mais vos devo. Né? Diz em um português mais moderno, né? Dizendo que é tão bom o dar o que eu tenho e o que eu posso, que quanto mais eu dou, mais eu me sinto grato ou devedor desse processo, justamente por ter a oportunidade de contribuir com os outros. E essa questão se faz presente aí em muitos contextos. Essa frase em particular está conectada diretamente com as adversidades que muitos que nos acompanham enfrentam, né? Uma frase do escritor Graciliano Ramos, e que também teve problemas de ordem psiquiátrica, né? Na época que ele viveu, os tratamentos ainda eram extremamente incipientes. Ele ficou internado nos primeiros hospitais psiquiátricos no Rio de Janeiro, onde trabalhava que é considerada a primeira mulher psiquiatra do Brasil, a Nise da Silveira, que inclusive introduziu diversas práticas, né, nos estabelecimentos de saúde que lidam com questões psiquiátricas e que são mantidos até hoje. E depois, quando ele saiu de lá, ele, claro, foi um escritor prolífico, ele escreveu essa frase aqui a respeito dela, né, dizendo que a sua presença afugentava lembranças ruins, né? A presença da Nise. A pobre moça esquecia os próprios males e ocupava-se dos meus. Isso é essencial também nesse processo aí de tratamentos psiquiátricos. Mas vai muito além. Temos aqui uma frase do padre Henrique Cafarel, que relaciona essa questão com amor. Ele diz assim: essa é uma lei fundamental do amor, de todo amor, seja o do amor a Deus ou do amor conjugal. Ele não é verdadeiro se não é vivo, impaciente pelo bem e pela felicidade do outro. E lembrando a gente que o verdadeiro amor, não importa qual seja o objeto ao qual ele é destinado, ele sempre exige ação visando o bem daquele outro ao qual nós estamos dirigindo o nosso amor. E quando a gente faz isso, né, essa frase da irmã Dulce nos lembra que as pessoas que fazem isso, que espalham o amor, não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Vale então a recíproca, né? Quem tem tempo para jogar pedras não está nessa vibe aí de espalhar amor. Esse processo, né, voltando aí no começo, essa frase conecta com a primeira que nós citamos, né, o Zig Ziglar diz que se você ajudar muitas pessoas a realizar os sonhos delas, então você vai realizar todos os teus sonhos. Essa é uma das questões que mantém a todos nós aqui no grupo de apoio mútuo. E vamos encerrar hoje com essa frase do médico Roberto Shinyashiki, que nos lembra que esse é parte do processo que nos leva à felicidade. Ele diz que a felicidade não é apenas ter ou alcançar, mas inclui compartilhar. Então diz ele, estenda a sua mão, compartilhe, sorria e abrace.